Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo de número 32. Eu queria perguntar para você, enquanto você abre a sua Bíblia, se você é consciente das coisas que te fragilizam, ou das pessoas que te fragilizam. Se você é consciente das situações que te fragilizam. O nosso Deus, Ele tem um trabalho e uma missão dentro dEle mesmo, de nos livrar de todas as coisas que nos fragilizam. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de grilhões que muitas vezes existem dentro de nós, que precisam ser arrancados e tirados. E às vezes você olha para a sua vida e você olha para esse ano de 2016 que passou. E você olha o quanto você e eu, nós poderíamos ter sido mais fortes. O quanto nós poderíamos ter sido mais sábios, mais lógicos, mais equilibrados. E aí nós observamos que existem coisas que de uma maneira muito simultânea trabalhou junto com a nossa fragilidade. E aí nós percebemos que precisamos nos livrar dessas coisas. Gênesis 37, versículo 32, falam agora dos irmãos de José. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho. E conheceu e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Podemos assentar. Deus tinha um plano para José. Um plano de preservar uma nação que tinha apenas alguns filhos e transformar aquela semente de nação numa nação numerosa. E Deus tinha um plano para José, mas esse plano não podia ser concretizado com José perto do pai que tanto o amava. José precisava estar num lugar distante, estar num lugar separado. José precisava passar por algumas coisas não muito agradáveis nem convenientes ao ser humano. José precisava, além da hostilidade de seus irmãos, ele precisava ser provado, ele precisava ser tentado, ele precisava ser ensinado, enfim, ele precisava ser moldado para que ele pudesse ocupar o lugar que iria ocupar. Muitas vezes, os planos de Deus ao nosso respeito exigem que nós nos coloquemos em situações adequadas a esses planos, mas muitas vezes nós nos negamos a isso. Você leu comigo no capítulo 37 sobre o pai que José tinha. Se alguém chegar para você e disser: essa é a roupa do seu filho, é essa mesmo? É esse comportamento que você vai ter? Dar a conclusão, dar o veredito e assumir o posicionamento? Quando Jacó escuta e vê, é essa mesma, é essa túnica dele. E aí então ele já deu a dedução do que poderia ter acontecido. Uma fera o despedaçou. E aí então ele coloca saco e começa a chorar e já dá a sentença que o luto dele seria para sempre. Aí eu fico pensando em nós. Quando nós somos alvos de notícias ruins, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa adequação? O ser humano tem uma capacidade de adequação à miséria, uma capacidade de adequação à tragédia imprescindível. Como nós absorvemos as coisas ruins de tal maneira, sem tirarmos proveito delas. Tudo bem, você poderia dizer, pastora, mas era plano de Deus, tudo isso acontecer com José.
Tá, mas aqui nós estamos falando de um pai. Um pai que não teve a curiosidade, que não teve a ideia de dizer, eu vou montar um esquema, eu vou montar uma situação para ir atrás do meu filho. Claro que ele não ia achar. Mas não houve da parte dele nenhuma sequer iniciativa. Simplesmente Jacó, ele se adequou àquilo que estava diante da visão dele. É isso que muitas vezes nós fazemos. As coisas estão debaixo dos nossos olhos, diante da nossa visão, e simplesmente nós nos colocamos debaixo. Nos colocamos como vítimas, nos colocamos como pessoas que temos que sofrer aquilo e ponto. Você viu o que ele fez? É essa sim a roupa dele. Ele já disse até a maneira que o filho tinha morrido. Até a maneira. Foi ele quem disse, uma fera o despedaçou. José estava muito bem vivo. Muito bem vivo. Enquanto muitas vezes nós estamos desanimando, estamos entregando os pontos, o nosso milagre está muito bem vivo. A nossa porção está viva, clamando pela nossa atitude, clamando pelo nosso posicionamento, clamando pelo nosso discernimento, pela nossa ótica, clamando pela nossa busca, pela nossa petição. Ele, já desanimado com a vida, conclui que o filho havia morrido e já sentencia-se a si mesmo em choro e pranto. É isso que muitos crentes fazem. Agora a pergunta inicial nesta noite: se temos sido crentes como Jacó, se temos sido pessoas que ao nos depararmos com situações difíceis, com situações que tudo indica que tudo fala que, mas a última palavra não é da situação, nem da minha conclusão, nem da sua conclusão, é a palavra de Deus, que está acima de todas as coisas. São os sonhos que Deus tem, são os projetos que Deus tem. Enquanto Jacó enterrava o filho em seu coração, José estava muito bem vivo. Enquanto Jacó colocava um final para a vida do filho, a vida do filho começava ali. Existem muitos finais que você põe um ponto final e vira a página, que o Senhor diz para você que é só um começo. É só um começo. Realmente aquele José tinha morrido. Aquele menino de 17 anos, aquele menino invejado que vivia num ambiente hostil, aquele menino um tanto fragilizado, aquele menino havia morrido. Estava nascendo agora o futuro segundo governador do Egito. Estava nascendo agora a raiz da nação de Israel. Estava nascendo agora o companheiro de Deus que levaria os sonhos e o plano e a promessa de Deus de uma grande nação adiante. Existem muitas situações, tanto na minha quanto na sua, que é o final sim. É o final daquele crente frágil. É o final daquela pessoa débil. É o final daquele comportamento seu amedrontado, inseguro. É o final. Ali você está enterrando e você está renascendo como fênix das cinzas para aquilo que Deus tem para você. Isso não pode se fazer senão por meio de uma dor, senão por meio de um trabalhar muito minucioso e cauteloso de Deus. Naquele momento, quando o pai enterrava José, José estava renascendo para os planos de Deus, para os sonhos de Deus. E é isso que acontece comigo e com você. Quando você passa por situações difíceis, situações árduas, sem entender nada, sem compreender nada, sem não estar a par de qualquer cronograma, de qualquer situação visível, palpável, de qualquer lógica ou logística. Naquele momento você precisa crer que Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Sempre. E quando nós passamos por situações assim, verdadeiramente nós nos despedimos, verdadeiramente nós morremos para o nosso passado, verdadeiramente já não é mais aquela pessoa fragilizada, vedada,
presa àquela situação. O próximo encontro de Jacó com José era um encontro, não com o filho, mas com o governador do Egito. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é uma das pessoas que se rende à dor e ao sofrimento, saiba que ficará muito difícil para Deus concluir os planos dele na sua vida. Porque não existe planos conclusos sem dores. Não existe projetos de Deus dos quais nós não iríamos passar ou não iremos passar por pesares, por dores, porque as dores nos amadurecem. As dores fazem com que nós... Pastora, por que Deus permitiu que Jacó acreditasse que José estava morto? Por quê? Por quê? Porque Deus também queria moldar Jacó. Deus também queria ensinar Jacó. Deus poderia ter enviado, como enviou a Isaac, a Abraão, um anjo, um profeta, dizer: seu filho vive. Mas será que se Jacó soubesse que o filho viveria, Jacó teria entregue o filho como o avô entregou Isaac? Não, ele iria lá buscá-lo. Sabe por que muitas vezes as coisas não são vedadas e apenas revelada a alguns? Porque muitas vezes nós não sabemos como conduzir as coisas. Nós iríamos atrapalhar os planos de Deus. Nós iríamos atrapalhar os projetos de Deus. Jacó era sensível. Certamente ele ia mandar buscar o filho. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas coisas não nos são reveladas por causa da nossa fragilidade. Por causa da nossa estrutura. Mas Deus revela algumas coisas a alguns que são capazes de estar inteirados com os projetos e com os planos de Deus. E José sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Você tem sabido que Deus tem um plano para a sua vida? Amém? Você tem tido consciência disso? Que Deus tem um plano para a sua vida? Às vezes você olha para a sua vida, você acha ela tão sem sentido. Você acha ela tão sem propósito. Por quê? Onde é que você vai encontrar o propósito para a sua vida? Onde é que você vai encontrar o sentido para a sua vida, se não debaixo, ali, ao altar do Senhor, debaixo da vontade, sujeito da vontade do Senhor? E a Bíblia diz assim, que enquanto o pai velava o filho estava sendo vendido por 20 moedas de prata às caravanas dos midianitas, e assim, chegando no Egito, vende-o a Potifar. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 39. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. Ismaelitas. E o Senhor estava com José. É engraçado isso, né? Eu quero só, para continuar aqui, no versículo 2. Potifar sabia o que é que ele estava levando para casa? Ele achava que estava levando um jovem escravo, muito simpático, muito bonito, muito saudável, muito robusto. Ele não imaginava que ele estava entregando a casa dele ao futuro governador do Egito. Pois é. Você não sabe, essa pessoa que você pode estar ajudando hoje, pode ser aquela pessoa que poderá um dia ajudar você e estar numa postura, numa posição muito mais elevada. Nós não sabemos. Sabia disso? Nós não sabemos. Aquele homem não sabia o quanto valia aquele moço para Deus. A maioria das pessoas que cercam você não tem noção do quanto você vale para Deus. A maioria. Só que elas vão enxergar isso por meio daquilo que vai fluir da sua vida. A maioria das pessoas que te cercam não sabe a sua importância para o reino. As pessoas não sabem que você é cercado de miríades de anjos, que você é coberto pelo sangue, rodeado pelo poder da palavra. Elas não têm noção com quem elas estão trabalhando. Elas não têm noção com quem elas estão conversando, negociando.
Elas não têm noção muitas vezes com quem e por quê e como ou com quem elas estão trapaceando. Elas não têm noção que o seu vingador é dono de todas as coisas. Elas não têm noção disso. Aquele homem não tinha noção de quem estava levando para casa. Ele estava levando para casa o maior e o melhor de toda a terra naquele exato momento onde os olhos de Deus e os planos de Deus estavam fitos naquele moço de 17 anos. Muito jovem, muito moço, para chegar de imediato no Egito e o Senhor, num milagre, colocá-lo em ascensão. Ele precisaria passar por etapas, ele precisaria aprender a ser fiel nas provações e nas tentações. É isso. Pastora, quando é que eu vou alcançar o que Deus tem para mim? Quando você pegar o diploma da fidelidade. Quando você for condecorado, selado pela fidelidade. E você diz, agora eu sou fiel. E então você alcançará os objetivos de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz assim que ele é comprado e ele vai para a casa de Potifar. E a Bíblia diz assim no versículo de número 2. O Senhor estava com José. O Senhor está com você? Diga amém. Diga para o seu irmão, sabe como você sabe? Que Deus está com você quando as coisas dão certo. Eu não estou falando que você não vai chorar, que você não vai passar por tribulação, que você não vai passar por tentação, que você não vai passar por provação. Deus estava com José e ele foi tentado e ele foi provado e foi lançado na prisão. Mas quando Deus está com você, as coisas fluem na sua mão. Não importa o que acontece, não importa a situação que você é colocado. Quando é que você sabe que você não agrada a Deus? Quando só tem embaraço. É óbvio. Tudo embaraça. Tudo não vai. Aí você olha e diz, Senhor, o Senhor não está comigo? Tô. Você que não está comigo. Você que anda espalhando. Você que não está juntando. Está faltando esforço, está faltando dedicação, está faltando trabalho. E aí você percebe esses embaraços que os crentes se enfiam e entram. A questão é, quando Deus está comigo e com você, nós vamos ter provações sim, vamos ter tentações sim, mas as coisas fluem. Na provação, você anda dentro da fornalha de fogo. Na tentação, você sai ileso e não se embaraça. Aí você vê crente se embaraçando. O nosso Deus não é Deus de embaraço. Nosso Deus é um Deus de caminho. Nosso Deus é um Deus de corrida. Acontece uma coisa, você demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder fazer aquilo ser digerido. Aí você, como diz Pedro, um bom conselho, você olha do lado ou um pouquinho para trás, você vê gente sofrendo, ou até mesmo você que já passou por situação muito pior e teve uma desenvoltura muito melhor e hoje fica aí com essa vagareza, com essa morosidade, dando chance para o diabo te aprisionar, dando chance para Satanás te aprisionar. Primeiro filho de José, ele coloca um memorial aqui na casa de Potifar. Ele não ficou em luto, ele não ficou triste, ele não ficou saudoso, ele não ficou melancólico. Claro que durante a noite no seu travesseiro ele chorava. Claro que havia momentos em que ele sentia saudade, mas os sentimentos dele foram muito menores do que ele queria para si. Essa é a situação valorosa que nós precisamos preservar. Quando os nossos sentimentos, quando as nossas dores, elas são menores do que aquilo que nós queremos para nós. É isso que José fez valer na vida. Aí você olha para os crentes, todo embaraçado, envolvido,
todo rendido ao que aconteceu, ao que foi, ao que sente, ao que vive, cada vez mais imaturo, cada vez mais frágil, cada vez mais infantil, cada vez mais doente, cada vez mais longe, cada vez mais distante daquilo que Deus tem para ele. E a Bíblia diz assim, que o Senhor estava com José, porque tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia tinha vida. Você que está aqui, as coisas pequenas que você faz de verdade? Você faz com alegria? Tem gente que ele faz tudo que faz por obrigação. Ele vive por obrigação, ele levanta da cama por obrigação. Que vida é essa que você tem? O pastor, eu que pergunto, não pergunta para mim, porque eu sei da minha e você sabe da sua. Que vida é essa que tudo é pesado? O trabalho é pesado, a situação é pesada, tudo é pesado para você. Por quê? Falta Cristo, falta brilho, falta vida, falta alegria. Olha para José, vendido, longe do pai que tanto amava, longe da família, órfão agora, de mãe anteriormente e agora de pai, mas com uma oportunidade, ele estava vivo. Você está vivo, meu irmão? Agora, você está vivo não porque você respira, come, bebe, dorme, tem as suas necessidades fisiológicas. Você está vivo quando a sua vida acontece. A sua vida está acontecendo. José foi o melhor dentro da casa de Potifar. Ele poderia ter se deixado vencer pela tristeza, pela melancolia, por tudo aquilo que fizeram com ele. Mas José, ele era compromissado com Deus. E aquilo que fizeram a ele entristeceu ele muito, mas não foi como um compromisso. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você é compromissado com os fatos ou com Deus? Você é compromissado com os acontecimentos ou com Deus? Você é compromissado com as dores ou com Deus? Você é compromissado com o seu jeito, sua personalidade ou com Deus? José era jovem e ele sabia que tinha que produzir. Esses dias eu ouvi um ditado certamente muito antigo, e eu achei muito interessante. Você já ouviu esse ditado? Comer com os dentes para engolir com a gengiva? Eu nunca tinha ouvido, mas eu achei muito interessante. E na hora eu não entendi. E eu achei tão interessante que eu estou dividindo ele com você. Quando você é jovem, você tem dente forte, ideal. Vai ficar velhinho, vai ter gengiva. Não vai ter mais dente, não vai ter força, não vai conseguir nem ficar em pé direito. Aí você vai ter que só desfrutar do que você comeu com os dentes. Quer dizer, você faz quando é jovem, para quando ficar velho, ter onde reclinar a cabeça. Não é não? Você tem dente? Então coma com os dentes, porque vai chegar um dia que você vai ter só gengiva. Aí eu quero ver se você vai arrumar alguém com dente para te apoiar e para te segurar. Nos dias de hoje, onde os filhos não querem nem saber dos pais, claro, salvo alguns. Então, enquanto você tem dente, coma com o dente. José era jovem. Fica lá, lamentoso, sofrido. Não. Ele tinha uma vida. E ele tinha que fazer valer a vida. É isso que nós precisamos entender. Enquanto você fica lamentando, chorando por aquilo que se foi, as coisas estão acontecendo. Sofreu um trauma lá, o trauma nem mais existe, nem o inferno não lembra mais do trauma. Recapitula aí, fala, recapitula, não estou lembrando. E o crente está lá, porque eu fui traído, eu fui decepcionado, me magoaram. Fica lá remoendo, porque a minha vida é dura. Você acha realmente que você tem uma vida dura? Sua vida é uma maravilha. É você que ainda não abriu os olhos para ela. Sua vida é maravilhosa, porque quando Isaías olha e diz: Ele é maravilhoso, conselheiro, e Ele fez por meio do seu conselho eterno. A minha vida é uma maravilha, a sua vida é uma maravilha. Eu não estou dizendo que nós não passamos por situações difíceis. Eu não estou dizendo que nós não somos provados e nem tentados. Eu estou dizendo que o maravilhoso mora aqui e mora aí dentro, para que você olhe para a sua vida de uma maneira desmerecida.
Tem crente que você olha para ele, você liga para ele, ó, como é que tá? Aí ele já começa aquela choramingação. Você pergunta para ele como é que tá, ele já começa a rezar todo o sofrimento dele. Eu estou bem, glória a Deus, Deus está comigo, Ele me fortalece. Aí começa já a atribuir isso aqui, aquilo ali, aquilo outro. Que isso, irmãos? Nós somos filhos dele. Nós somos filhos dele. E o que José soube foi ser fiel a Deus e à própria história. Tudo que a sua vida precisa é que você seja fiel a Deus e à sua história. Amém? Continuando. Versículo de número 2, o Senhor estava com José. Deus está comigo, diga isso. Sem embaraço. Amém? Tem que perdoar, perdoa, porque eu vou dar um dia na escola dominical um estudo sobre o destruidor. Murmuração, atrai Satanás, avareza, amargura. Quero dar um estudo para você perceber o que é que traz Satanás no seu encalço. Tem que perdoar, perdoa. Não deixa amanhecer não. Tem que fazer, faça. Tem que liberar, libere. Mas fica aí com essa resenha. Porque fez, porque aconteceu, porque isso, porque aquilo. Resolva os seus problemas, porque você tem uma vida para viver. Fica aí, fica falando. Gente que fala demais. E fala. Quem está perto nem dá mais crédito ao que fala. Fica reclamando, remoendo, falando. E fala de um, e o assunto do outro, o assunto do outro. Quem diz que você tem boca só para falar? Você tem boca para comer? Você tem boca para bocejar? É só para falar? Não! Então, por que tem que ficar falando, se embaraçando nas palavras da sua boca? Para quê? Tem gente que tem uma necessidade de ficar falando. Você já se olhou no espelho conversando e que você é mais bonito de boca fechada? Eu pelo menos me acho mais, já falei diante do espelho, e eu sou mais bonita de boca fechada. E você também. Por quê? Porque é assim que tem que ser. José não ficou remoendo a situação, não ficou contando para ninguém. Olha, eu tenho irmãos que me ficou lamentando. Esses dias eu preguei nem só um domingo aqui, e falei uma coisa. Você tem que entender que os problemas são seus, não são dos outros. E você tem que ser responsável com respeito aos seus problemas. E não ficar procurando que um tenha dó, que o outro te carregue, que o outro te suporte, que o outro. Quando é que você vai crescer e dizer, o problema é meu, sou eu que tenho que passar pela dificuldade? Era José, ali não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha irmão mais velho, não tinha irmão do meio, era ele. Fica aí querendo dividir, fazendo sacolinha para cada um levar seu problema. Pega aqui isso aqui, pega aqui. Não, eu não quero seu problema. Eu quero seu ânimo, sua determinação, seu coração para crer em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Olhar para José e pararmos com esse negócio de coitadismo. Aqui ninguém é coitado. Aqui ninguém é refém. Somos salvos pelo sangue de Cristo. Somos lavados pelo poder da palavra. Somos sustentados pelo Espírito Santo. E o que eu tenho do Espírito você tem também. E o que eu conheço da palavra você conhece também. E somos capazes todos de ficarmos de pé, de andarmos, de seguirmos esse caminho chamado Jesus. Amém? Para de vitimação. José não foi vitimado. Ele não aceitou esse posicionamento de ser vítima. Amém? A Bíblia diz assim no versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. As pessoas enxergam quando Deus está com você. Amém? Deus está com este aí. Por quê? Porque ele vai. Porque ele caminha, não tem embaraço. Não tem embaraço. Não fica naquela resenha, né? Porque... você viu? Isso cansa. Isso cansa. Até os anjos. Vamos imaginar uma cena dos anjos. Já vai começar. Os anjos falam, vamos dar uma voltinha aqui, já vai começar. Fica naquela resenha. E fala do problema. E conclui. E já dá a tragédia pronta. E já se posiciona. O que é isso, pelo amor de Deus? Você é feliz?
Sabe o que é, pastora? Se o quê? Se acontecer, se você não é feliz agora, você não vai ser nunca. Felicidade não é estar sem problema. Felicidade é não ser o problema. Você é o problema? Hein? Eu vou repetir de novo. Felicidade não é estar sem problema. Felicidade é você não ser o problema da sua vida. Viu? Pessoas infelizes é o problema da vida. Felicidade não é você não ter problema. Infelicidade é você ser o problema da sua vida. Isso é ser infeliz, é? Ai, tô mal. Tô arrasado, tô triste, tô abatido. Por quê? Você está com alguma doença terminal? Você está... o que é que você tem? Você perdeu alguém? Você... Não, eu não sei. O inferno sabe muito bem o que é que você tem. E o céu sabe muito bem o que você não tem. Você não tem Cristo, a alegria, a festa, o regozijo. O que José tinha? Deus. É isso que José tinha. Você tem Deus? Deus era com José e todo mundo concluía isso. Ele era servo e ele estava com Deus. Deus estava com ele. Se Deus estivesse, olha lá os positivistas. Se Deus estivesse com ele mesmo, José chegaria já no Egito e já seria o maior que Faraó. Isso aí eu determino que José deveria ser o maior que Faraó. Você lembra da jornada de etapas e de crescimento que você só vai chegar lá começando daqui? Deus não queria um popstar. Não. Deus queria um vaso. Deus queria um instrumento. Tem gente que quer ser popstar no cristianismo. Então quer o quê? Quer ser o quê? Alpinista. Não tem alpinista da sociedade? Então, quer ser alpinista do evangelho. Quer chegar e já, pular etapas. Tem que ir por etapas. Tem que ir por etapas. Tem que ir por etapas. E ele chega como servo da casa de um militar. E ali ele começa a prosperar a casa do militar. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não importa a situação em que você se encontra. Se Deus está com você, toda a sua situação, ela terá começo, meio e fim. A Bíblia diz assim, vendo pois, versículo 3. O seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Queria que você olhasse para a sua mão agora. Sua mão é próspera? Existem pessoas no reino de Deus que ainda não conhecem o desembaraço. Você foi criado e restaurado para Deus. E não para viver embaraçado com situações ou circunstâncias. Eu queria perguntar, será que essas pessoas embaraçadas, que tudo para elas são um obstáculo, que tudo para elas tem um adendo? Você já viu aquela? Quem quer acrescentar alguma coisa? Quem quer um adendo? Quem quer? Nada tá bom. Tudo tem que dar uma consertada. Tudo tem que dar uma melhorada. Nada tá bom? Nada tá bom para você? A vida que Deus te deu não é boa e tudo que Deus tem posto não é bom. E não é suficiente para você ter vigor, ter ânimo, para você ser contínuo, para você dar certo, para você funcionar. Tudo é um empecilho, tudo é uma barreira, tudo tem um porém, um contudo, um entretanto, um mas. Mas, tem gente que ele ama falar mas. Mas o quê? Você é uma pessoa desembaraçada?
Ou você fica com conversinha aqui, fica martelando coisa aqui, uma pessoa fala uma coisa, você fica martelando aquilo, a pessoa nem está lembrando de você, você fica martelando aquilo 24 horas, um probleminha aconteceu aqui, você fica remoendo aquilo, uma coisa aconteceu lá atrás, ainda você traz a consideração daquilo. Que é isso, pelo amor de Deus? Primeiro filho dele, Deus me fez esquecer do meu passado, acabou, morreu o assunto. Por que você e eu não façamos morrer assuntos? Morreu o assunto. Acabou. Morreu o assunto. O pastor, morreu o assunto. Acabou. Não quero mais saber dessa conversa. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Assuntos devem morrer. Se você não enterrar seus assuntos, eles enterrarão a sua fé. Se você não enterrar o seu passado vai te enterrar na amargura, no sepulcro da amargura, no jazigo do ressentimento, na lápide da dor. E aí? O que você quer para a sua vida? Campanha está aí. José, Deus acrescenta. Deus acrescenta ao coração limpo, a alma limpa, as mãos limpas, que estão preparadas a livrar-se do embaraço, que estão preparadas a livrar-se de tudo aquilo que amarra. Eu queria que você identificasse 3 coisas que te embaraçam hoje. Mas para isso nada, é tão fácil você descobrir. Primeiro você olha para os seus sentimentos. Desonestidade embaraça, avareza desembaraça, embaraça, inveja embaraça, medo embaraça, insegurança embaraça, maledicência embaraça. Vai olhando, tem de A a Z, de tudo quanto é tipo, tamanho, número. Desânimo, que é mais coisa que embaraça do que ânimo. Desânimo. Agora, você precisa se livrar dessas coisas. Culpa embaraça. Você vai ficar fazendo coisas que vai te dar culpa para que amanhã você fique embaraçado nelas? Tenha uma vida desembaraçada. É o maior favor humano que você pode fazer a ti mesmo. Tenha uma vida sequente, uma vida de sequência, uma vida limpa, em que você não deixa nada para trás. Vou dizer uma coisa para você: toda vez que você é desonesto com alguém, você cria um grilhão com essa pessoa. Oba, passei para trás. Oba, enganei. Isso é crente, tá? Oba, tirei vantagem. Um grilhão seu agrilhou a pessoa. Toda vez que você fica amargurado, por que ele foi fazer? Por que ela falou? Um grilhão. E assim vai. Maledicência, se eu fosse falar em todos os grilhões, aí o que acontece? Eu estou andando, mas não está chegando a lugar nenhum. Você faz um movimento, acha que anda, mas os seus sentimentos te prendem, as suas ações te prendem. Embaraço. Falou, morreu. Não quer você? Tal pessoa não te quer. Qual é o problema? Você também não quis já tanta gente, não é? É ou não é? É ou não é? Vai falar que você já quis todo mundo na sua vida como amigo, como... Não, então. Qual o problema? Vai ficar embaraçado com isso aí? Porque falou mal de mim, qual o problema? Você nunca falou impensadamente? Então qual o problema? Falou, está falado. Deixa, o problema é dele, ou não é? Agora você vai trazer embaraços para a sua vida? Eu quero terminar a mensagem aqui falando sobre a prosperidade. Ela quer fazer parte da minha vida e da sua vida. Eu não estou falando de dinheiro só não, hein? José alcançou o ápice de toda a fortuna, mas ele alcançou algo muito mais além que isso. Muito mais além. Ele conseguiu estar dentro do projeto, naquele momento, época e dispensação maioral. Eu estou falando da sua família, eu estou falando da sua saúde, eu estou falando da sua alma, eu estou falando de você olhar para dentro de você e gostar do que vê, porque existe prosperidade de Deus. Quem não gosta de ser produtivo, quem não gosta de fazer as coisas uma vez e dar certo uma vez, sem precisar ficar refazendo várias vezes? Claro que às vezes acontece, a gente tem que refazer coisas algumas vezes, dependendo da situação. Mas quem não gosta de dar certo?
A prosperidade de Deus é tanto para mim quanto para você. Só que ela precisa que encontre-nos de coração limpo. José tinha o coração limpo. José tinha o coração limpo. E é isso que nós precisamos, ter os nossos corações limpos. É disso que a igreja do Senhor Jesus está precisando. Sem medo, sem ressentimento, sem amargura, sem remorso, sem culpa. Coração limpo. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você identifique 3 fontes de embaraço. Não precisa dizer alto, audível, para que ninguém possa ouvir. Mas eu quero que você fale com Deus sobre 3 fontes de embaraços. Quem sabe você diria assim nesta noite: Senhor, o meu embaraço é que me preocupo demais com o que as pessoas pensam ou falam de mim. Este é um embaraço que vai fazer você ficar tímido e vai fazer você retroceder. Quem sabe você diz assim: Senhor, eu sou uma pessoa que, se eu não me sentir no meio da minha roda, da roda de onde eu estou, a principal pessoa, eu já me afasto. Ora, porque isso é soberba, é arrogância. Você tem pecado, se você tem pecado oculto, isso é embaraço, se você é soberbo, enfim. 3 fontes de embaraço, coloque aí diante do Senhor. Embaraços minam a prosperidade. Embaraços destroem a prosperidade. Embaraços. Eu quero que você confesse a Deus agora os embaraços da sua vida. Em silêncio, não precisa ser audível. Vamos confessar todos nós. Se você tem 3, 4, mas ao menos 3. Se não tiver 3 também, se for só 1, confesse. Diga ao Senhor: Senhor, corta nesta noite, em nome de Jesus, esse grilhão da minha vida, a timidez, a vaidade, o faz de conta. Eu sou uma pessoa abduzida, iludida. Eu sou uma pessoa que não leva minha vida a sério. Vai falando para o Senhor quais são as fontes de embaraço. Confesse agora em nome de Jesus, se é pecado, se é aquilo que você guarda para você mesmo, escondido. Se você é uma pessoa complexada e todo o seu problema você precisa maximizar, você precisa aumentar para que as pessoas possam estar perto de você. Se você precisa de pessoas, pastora, todos nós precisamos, mas existem pessoas que necessitam. Se a sua necessidade é pessoas, confesse a Deus, isso é um embaraço. Todos nós gostamos de pessoas, amamos pessoas e queremos pessoas do nosso lado, de qualidade, nobres, excelentes. Mas existem pessoas que dependem de pessoas, isso é um embaraço. Fala com Deus. Certamente o Espírito Santo já te revelou, já te mostrou quais são os seus embaraços. Embaraços minam a prosperidade. Então, em nome de Jesus, quando José estava iniciando a vida, o pai dele o enterrava. Existem muitas pessoas que estão colocando ponto final na sua vida, concluindo a sua história, e mal sabem que você está iniciando a sua trajetória. Você que está iniciando a sua trajetória, você que está começando algo importante, sabe disso. Se coloque diante do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver algo importante na minha vida, mais do que aquilo que eu vivi. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Deus tem um projeto para mim e para você. Deus te ama. E Deus quer fazer o melhor por você. E em você. Deus quer contar com tudo aquilo que tem investido dentro de você, mas sem esse investimento estar contaminado por rancor, por amargura, por ressentimentos. Que todo investimento de Deus em mim e em você esteja puro, imaculado.
para que possa voltar para Deus, em forma de adoração, de louvor, de confiança, de fé, em forma de segurança, de restauração. Diga assim com a mão no seu coração: Pai, em nome de Jesus, eu quero ser próspero, porque os que são prósperos testificam que o Senhor está com eles. Então eu quero me livrar de todo o embaraço que mina as minhas forças, que me faz moroso, letárgico. Em nome de Jesus, nesta noite eu te confessei todos os meus embaraços, porque no ano que vem não serão apenas uma virada de folhinha, será uma virada de página, de vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que o meu coração se alarga para receber todas as promessas nobres e excelentes do Senhor para mim. Eu quero crescer. Eu não quero mais ter só 17. Eu quero amadurecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero crescer como José. Eu quero ser confiável. Então, em nome de Jesus, eu quero prosperar. Tudo que eu colocar a mão terá planejamento, dinâmica, alegria, ânimo, vigor. Seja a tarefa mais difícil, ela terá o meu melhor. Porque se ela já for difícil e eu colocar nela o meu pior, ela será chamada do meu problema. Então, em nome de Jesus, as minhas situações difíceis terão o meu melhor. Então, elas serão chamadas a minha bênção. Por isso, em nome de Jesus, eu entrego o meu coração, a minha história e a minha vida diante do teu altar. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, nesta noite, nós declaramos que grilhões, cadeias são quebrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo venha arrancar todo embaraço, toda maldição, toda imprecação maligna, Pai, toda juramentação maligna sobre a vida de teus filhos, quebrando grilhões, quebrando maldições, fazendo com que eles cessem de serem sensíveis e fabricantes de maldades, de sentimentos mesquinhos, e sejam nobres, Deus. Em nome de Jesus Cristo, haverá crescimento, haverá maturidade, haverá aproveitamento de todo investimento do reino dos céus, porque o Senhor prospera em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Diga chega de embaraço. Diga chega de amarras. Chega de sensibilidade. Diga seja bem-vindo. 2017. Amém.